A palavra do Senhor diz para nós: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui para frente, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos juntos buscar ao Senhor mais uma vez, amados irmãos. Senhor, como é bom te adorar. Como é bom, Senhor, cantar cânticos e hinos ao teu nome, especialmente reconhecendo que o Senhor nos ama e cuida de nós. Como é bom, Senhor, falar contigo e obter do Senhor as respostas de acordo com a tua bondosa vontade, ó Deus. Mas como é bom também, Senhor, confessarmos a ti o nosso pecado, porque encontramos o perdão que vem do céu e melhoramos, Senhor, o teu Espírito que nos santifica, nos aperfeiçoa e nos capacita para toda boa obra, Senhor. E agora, Senhor, pedimos a tua iluminação, Deus. O teu Espírito que inspirou a palavra, venha a cada um de nós neste momento e fale com profundidade aos nossos corações, nos tirando, Senhor, da superficialidade e nos aprofundando no conhecimento de Deus revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Que frase bendita que o apóstolo Paulo traz para nós nessa manhã, mas que verdade igualmente desafiadora, especialmente quando a gente celebrou a Páscoa no domingo passado, meditamos tão profundamente em olhar o Senhor Jesus como o Deus da nossa vida, mas não aquele Deus inalcançável de outras religiões, mas o Senhor que por nós morreu e ressuscitou, e que nos dá de graça a vida eterna. E é essa certeza que move o coração do apóstolo Paulo a ele mesmo zelar pela sua vida com Deus, a sua piedade, o seu caráter santo, a maneira como daqui para frente todo crente deve olhar para a sua vida e, com a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou, viver a sua vida, pautar os seus relacionamentos, fazer as suas escolhas. Quando a gente pensa em gerações passadas, existia um ditado antigo que era dito nas igrejas a respeito desse cuidado que a gente deve ter com a nossa vida espiritual e com a nossa própria reputação diante dos outros. E esse ditado é bem simples, ele diz assim: cuide da sua piedade, que Deus cuida da sua reputação. Quando nós cuidamos da nossa vida com Deus, e somos, por assim dizer, pessoas tão profundamente afetadas pela mensagem da cruz, que também é mensagem de ressurreição e vitória, o próprio Senhor Jesus nos chama a não nos preocuparmos com o que os outros pensam, mas sim com o que Deus pensa de nós. Isso é tarefa tão séria e tão necessária, ao ponto de nós nos entendermos como responsáveis diante do chamado que Deus fez para nós para a salvação. Quando cuidamos de zelar pela nossa vida espiritual, o próprio Deus se encarrega de cuidar da nossa própria reputação. E é por isso que, se você ler a Bíblia, você vai encontrar muitas palavras de exortação dizendo o seguinte:
Examine-se. Examine-se, pois, o homem para tomar a ceia do Senhor. Examine as suas atitudes. Examine cada um o que faz com o próprio corpo, com a própria mente, com os seus próprios pensamentos. E cuidar da própria vida é frequentemente mais importante do que cuidar da vida dos outros. Cuidar da vida dos outros, você precisa nem ser crente para entender que é uma coisa errada. Ficar cuidando e se intrometendo na vida dos outros o tempo todo. Mas, tendo nós a palavra de Deus que nos revela a verdade, essa mensagem que nos leva a adorar a Deus, Cristo ressuscitou dentre os mortos, este amor de Cristo que nos constrange, isso provoca efeitos e transformações no nosso coração. E você se pergunta, por que o apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja complicada, não muito diferente de nossas igrejas hoje, para crentes complicados, não muito diferente do que nós muitas vezes temos sido, por causa dos nossos pecados, e você se pergunta por que ele traz tão importante mensagem, por que ele precisa ressaltar novamente a necessidade de os crentes olharem para a ressurreição de Cristo, não só como um fato histórico, mas um grande marco de transformação e de mudança. Em Corinto, havia muitos falsos mestres, você sabe disso, que questionavam a palavra de Deus, e muitos deles chegavam a dizer que Paulo não era apóstolo, que os ensinos que Paulo ensinava não eram ensinos legítimos. E o que é interessante é que Paulo vem trazer uma mensagem para Corinto, não buscando defender a sua reputação, não buscando zelar pela sua honra acima de tudo, mas ele faz da palavra do Evangelho o seu próprio escudo. Ele fala para os crentes em Corinto: olhem para a verdade de que Cristo morreu e ressuscitou e comparem com o que eu venho ensinando, e aí vocês vão saber quem tem razão ou não, se os meus ensinos ou os ensinos dos falsos mestres. Em outras palavras, cuide da sua piedade, que quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Nós não temos necessidade, portanto, de nos afadigarmos em nos defendermos, conquanto a nossa vida esteja centrada e balizada pela palavra do nosso Deus. E Paulo pega exatamente essa ideia para definir a maior mensagem de todas, a maior mensagem que o mundo tem para ouvir, o centro, o coração da Bíblia, que é a verdade de que Cristo morreu e ressuscitou. Pois se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, e nós voltamos aos rudimentos da lei. Esse é o ensino, então, do apóstolo Paulo. Então Paulo vai começar a explicar para aquela igreja de que maneira a palavra do Evangelho, a mensagem da cruz, a ressurreição de Cristo, que nós tão profundamente louvamos e adoramos ao Senhor no domingo passado, como que isso impacta de fato as nossas vidas. Ele começa no verso 14: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, ou seja, constranger. O amor de Cristo pressiona a nossa consciência. O amor de Cristo derruba os ídolos do nosso coração. O amor de Cristo traz uma transformação para nós que nenhuma outra ciência pode trazer nos nossos dias. A palavra grega para constranger, meus irmãos, é a mesma palavra que se usa para você pegar um navio e fazer ele passar no meio de um canal estreito, com todo cuidado, pressionando o navio para que ele não esbarre em nenhum coral, em nenhum recife, em nenhuma rocha, nenhuma pedra. Ou seja, o amor de Cristo pressiona a nossa vida para que dela saia algum fruto,
para que dela haja alguma transformação. O amor de Cristo, portanto, nos empurra, nos conduz para um jeito novo e diferente de viver deste mundo. O amor de Cristo nos constrange de tal forma que a nossa mente muda. Paulo diz: julgando nós isto, um morreu por todos. Um morreu por todos, e se um morreu por todos, e esse um é Cristo, logo todos nós, figuradamente, espiritualmente, no nosso coração, já morremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Paulo está dizendo, é o que nos impulsiona a viver para Deus. Não é uma simples consciência, não é um simples sentimento religioso, não é um simples achar que as ideias de Deus são ideias bonitas e boas filosofias de vida, mas sim o amor de Cristo revelado na cruz. O fato de Cristo ter morrido e ressuscitado, e o fato de que quando Cristo na cruz morreu, nós igualmente fomos mortos para o pecado, para o mundo, para as influências deste século sobre as nossas vidas. Isso invade a consciência do crente e faz com que nós sepultemos o velho homem e a velha mulher que é em nós. E Paulo está construindo um caminho para dizer aquilo que lemos no verso 17. As coisas antigas passaram, tudo fez novo. E ele vai explicar por que Cristo morreu. Por quê? Cristo deu sua vida pelos pecadores. Verso 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, meus irmãos, Cristo deu sua vida na cruz para de graça nos salvar. Cristo morreu na cruz para que com o seu poder vencer a morte, nos livrar do inferno, dar a todo aquele que nele crê a salvação. Mas Paulo está dizendo também que a morte e a ressurreição de Cristo tem um lado prático que transforma a gente hoje. Ele morreu para que eu não viva mais para mim mesmo. Ele morreu e ressuscitou para que eu viva não com o meu coração no centro das minhas decisões. Ele morreu para que eu viva para Ele, não para que eu viva para mim, para que o meu próprio eu seja sepultado e crucificado na cruz de Cristo. Ele morreu para que essa salvação viesse hoje a nós. E hoje, no tempo presente, agora, nesse horário, você que ouve a palavra, você hoje já se corrigisse diante de Deus. Para que hoje você fosse transformado. Para que hoje, crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, pelo meu e seu pecado, isso hoje, pelo poder, pelo amor de Cristo que nos constrange, isso já provoque no nosso coração uma verdadeira revolução do nosso caráter, da nossa espiritualidade, do nosso amor ao próximo em todas as áreas da nossa vida. Paulo vai mais, verso 16: e assim sendo, nós daqui para frente, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém mais nós, impactados pela ressurreição de Cristo, a ninguém mais nós nos relacionamos, tratamos, conversamos, interagimos segundo uma perspectiva carnal e mundana. O amor de Cristo que nos constrange faz, portanto, que a gente trate as pessoas de um jeito diferente. A ninguém mais conhecemos, porque em Cristo há uma perspectiva nova, não só para com Deus, mas
com as pessoas que nos cercam e, portanto, o nosso jeito carnal de ser, nosso jeito contaminado pelo pecado de ser, não deve reger mais as nossas vidas. Devemos lutar contra isso. Fala-se muito, irmãos, de batalha espiritual nesses dias. Eu quero dizer para você que a grande batalha, a maior de todas, que você tem a travar, é contra você mesmo. É contra a sua natureza. É contra o nosso jeito carnal, e você sabe do que eu estou falando, especificamente na sua vida. Contra todas as influências do seu coração que te empurram para longe de Deus. Esta é a grande batalha, a maior de todas. É o que Paulo está dizendo. A partir do momento em que Jesus entra no seu coração e se une com você, você não olha para ninguém, não trata mais ninguém de um jeito carnal, mundano, caído, com palavras erradas, com gestos errados, com julgamentos errados. Mas você agora, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos deste modo. Então não é só para os homens, mas é para o próprio Cristo. Se antes Cristo era alguém distante e o pecado fazia essa separação entre nós e Deus, agora que sabemos que Jesus ressuscitou por nós, isso muda o nosso jeito de enxergá-lo. Quem é Jesus para nós? É a pergunta que tenho feito esse mês todo. Quem é Jesus para você? Apenas o nome? Apenas o Deus que os seus pais adoravam? Aquele com quem você ora todo domingo, quando você vai à igreja e você volta para casa de mãos vazias? Ou Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Aquele que morreu por você, ressuscitou por você, para não só possibilitar, mas para como intervir na sua vida, para que você não vivesse mais do mesmo jeito. É isso que Paulo está tratando aqui. O nosso jeito de interagir com Deus não é baseado mais na carne, ou na distância, ou no pecado, na visão errada que tínhamos de Deus, mas é uma relação baseada na fé, baseada no amor de Cristo que nos constrange e faz com que a gente o ame de volta, e faz com que a gente todos os dias queira conhecer Ele mais e estreitar relações muito mais com o nosso Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, que era alguém, como a gente sabe, criado no judaísmo mais radical dos seus dias, perseguidor de crentes, exterminador de crentes, assolador de igrejas, é alguém que, tendo Cristo interceptado naquele caminho de Damasco, nunca mais a sua vida foi a mesma. Ele se torna o maior apóstolo, o maior pregador, o maior missionário do seu tempo, para a glória de Deus, porque o poder da ressurreição o havia transformado. Verso 17 se torna autoexplicativo. E assim, se alguém está em Cristo, essa expressão das mais utilizadas pelo apóstolo Paulo, em Cristo. Se alguém está em Cristo, herdeiros de Deus em Cristo, Deus se revela a nós em Cristo. Se alguém está em Cristo, se alguém vive de fato com Cristo, desfruta de uma transformação radical de vida, ressuscitando com Cristo, então um novo nascimento acontece conosco. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, quem está em Cristo, unido com Ele, ganha um novo coração, uma nova mente, uma nova natureza, faz parte de um povo santo e recebe da parte de Deus uma conversão genuína. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, olha na sua Bíblia, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O nosso estilo de vida, antes da nossa conversão, era um. O nosso estilo de vida, depois que Cristo nos alcançou, se torna outro.
totalmente diferente para a glória de Deus. Cristo não reforma o nosso coração, Ele revoluciona o nosso ser. Cristo não faz melhorias na casa, Ele derruba a casa e constrói outra. Cristo não conserta o vaso que se quebrou, Ele quebra a nossa vida e faz ela de novo. O poder transformador da ressurreição. O que é o poder transformador da ressurreição? Que é esse tema que a gente tem que pensar nessa manhã, de forma prática para as nossas vidas. O que isso transforma o nosso coração? A ressurreição de Cristo transforma as nossas vidas, nos transforma em pessoas antes pecadoras, anteriormente pecadoras, mas agora em seres, em homens e mulheres dominados pelo amor de Cristo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João vai dizer isso na sua carta. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e o amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Quem crê em Cristo é transformado pelo amor que vem dele, meus irmãos. Isso é tão bonito, porque nós nos aproximamos de Deus não com base no medo cego e religiosamente apenas de ir para o inferno. Nós não nos aproximamos de Deus temendo que Ele nos castigue sempre que a gente falta à igreja. Eu quero dizer para você que o que nos leva a nos aproximar de Deus, o que nos leva a acordar cedo no domingo, ir a um culto, não é o medo das consequências, não é o medo de um Deus tirano que está lutando contra a gente, mas como Paulo diz, é o amor de Cristo. O amor de Cristo se prova não apenas em palavras, mas no fato de que Ele foi para a cruz, morreu no meu e no seu lugar, e nos deu a salvação de graça. Então quem crê em Cristo se aproxima dele não com base num sentimento de Deus pode me punir se eu não adorar. Muito pelo contrário, é por adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas é que eu vou viver no temor do Senhor, na reverência, e vou ter respeito com tudo que tenha o nome de Deus na minha vida. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Isso também faz, irmãos, que a gente diga não ao nosso próprio coração. Eu quero dizer para você que a fé que nós temos, a palavra que lemos e o que nós de fato nos propomos a crer em Cristo Jesus é uma palavra, acima de tudo, de auto-renúncia para o nosso coração. As nossas metas e ambições, o que acontece com elas quando a gente sabe que Cristo morreu e ressuscitou? Elas caem. As nossas questões egoístas, nós ganhamos em Cristo, irmãos, propósito para as nossas vidas. Aí você pensa assim: quantas pessoas hoje estão vivendo sem propósito? Quantas pessoas têm dificuldade de se entenderem, de se acharem, de se sentirem completadas nas suas vidas? Eu quero dizer para você que quando Cristo se une com você, e quando você se une com Cristo, o seu coração é preenchido de tal forma, pelo amor que vem dele, que você não tem outra conclusão a tirar. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Portanto, o poder transformador da ressurreição faz com que nós sejamos seres dominados pelo amor que vem de Deus. Amor não é sentimento, irmãos. Amor não é coraçãozinho. Amor é isso aqui. É o que isso aqui representa.
O sepulcro vazio está, porque Ele vive. A cruz vazia está, porque Ele, por amar a mim e a você, morreu e ressuscitou. Nos livrou do pecado, para que hoje eu e você fôssemos pessoas que vivessem com Deus e vivessem uns com os outros, baseados no amor que vem dele. Mas esse poder que a ressurreição traz, transforma o nosso olhar terreno, nosso olhar humano, em um olhar espiritualizado. Assim, a ressurreição de Cristo tira o nosso óculos carnal e põe em nossos olhos um óculos espiritual, por meio do qual, crendo em Jesus, nós alcançamos discernimento para todas as coisas que pensamos e fazemos. Pensa comigo de novo em quem era o apóstolo Paulo. Alguém que perseguia a igreja, alguém que ele mesmo vai dizer: eu matava crentes, eu os arrastava e jogava os crentes na prisão. Sabe o que é isso? É a gente estar cultuando aqui. Imagine isso. E do nada entrar pessoas nos ameaçando e dizendo: nega o Senhor Jesus ou você morre. Você está preso pela sua fé. É isso que muitos missionários vivem hoje em países de difícil acesso à fé cristã. Paulo era um desses, mas quando a obra de Cristo muda o seu coração, o seu ponto de vista na própria vida é transformado. Então, meus irmãos, o que a palavra nos ensina aqui é que se eu e você cremos que Jesus morreu e ressuscitou por nós temos que repensar as nossas atitudes, nós temos que repensar a nossa consciência que é falha, nós temos que discernir escolhas que fazemos e nos perguntar se isso que desejamos ou aquilo que queremos são coisas que nos aproximam ou nos afastam de Deus. E então tomar decisões segundo a vontade do Senhor. Qual tem sido o nosso olhar, meus irmãos? Pergunte isso ao seu coração. Qual tem sido o nosso olhar em relação a Jesus? Qual tem sido o nosso olhar em relação ao nosso próprio pecado? Qual tem sido o nosso olhar com relação ao mundo em que vivemos e às pessoas com quem nos relacionamos? Ressurreição de Jesus, Evangelho, como já falamos aqui estudando a palavra, não é só uma mensagenzinha para a gente se sentir bem, mas muitas vezes é uma mensagem para a gente se sentir mal, constrangido e humilhado na presença do Senhor. Porque esse é o caminho da salvação, é renúncia e é discernimento de quem é Jesus na nossa vida. E por último, a ressurreição transforma uma natureza antes caída no pecado numa natureza espiritual. Em Cristo nós temos uma nova raça humana, um novo povo. Em Cristo a nossa velha natureza morre, e se estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez, E essa palavra do apóstolo Paulo, irmãos, se alguém, pense nisso, se alguém está em Cristo, isso faz o meu coração tremer. Será que eu realmente estou em Cristo? Será que existe possibilidade de eu não estar em Cristo e estar me enganando o tempo todo? Paulo não está dizendo que todos aqueles que creem apenas estão de fato unidos com Cristo, mas ele diz: se alguém de fato está em Cristo, tem vida com Ele, tem comunhão com Ele, tem relacionamento com Ele, isso não é só uma fachada, mas isso é substância. Se nós não somos pessoas ocas, mas somos maciços com Cristo,
então nós de fato somos pessoas transformadas na nossa natureza. Essa é a resposta de Deus, meus irmãos, para todo aquele que não deseja mudar. Talvez um dos maiores desafios hoje da fé cristã, sabe qual é? A gente não querer mudar, ou a gente ser tão atrelado às coisas que aconteceram que a gente não consegue estar em Cristo. E Paulo diz assim: se você está em Cristo, e portanto Ele é o Senhor da sua vida, e portanto você crê que Ele ama você e ressuscitou por amar a você, deixe o seu passado para trás. Faça com que o seu passado seja apenas um ponto de referência, mas nunca alguma coisa que balize a sua vida, porque quem determina o que nós somos é Jesus, nosso Salvador. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas ficam para trás. Cristo faz coisas novas em um coração que nasce de novo para a glória dele. Foi Jesus quem disse para um religioso: quem não nascer da carne e do Espírito não entra no reino dos céus. Nessa manhã, meus irmãos, você que entra para adorar, nós temos que ter em Jesus e a ressurreição de Cristo, data festiva para muitos, mas o próprio poder de Deus para nós que cremos, deve ser para nós a nossa maior fonte de mudança. Ninguém pode mudar, ninguém pode melhorar, ninguém pode crescer, a não ser que esteja com o seu coração e a sua mente em Jesus, e Ele mesmo nos conduz a isso. Cristo é a nossa maior motivação também para vivermos a nossa vida. A morte e a ressurreição dele dão a nós uma nova cara, um novo coração, um novo ser, um novo jeito de nós vivermos a nossa vida para a glória de Deus. E a palavra também nos chama nesta manhã a nós mudarmos, entendendo as boas novas da salvação. Cristo deu a sua vida por nós, irmãos, não para gerar crentes apáticos. Eu digo e repito isso: Cristo deu sua vida por nós para que nós vivêssemos para Ele com toda a nossa alegria e com todo o nosso coração. O amor de Cristo constrange você? Você crê que Cristo morreu e ressuscitou por você? Você crê que se você estiver em Cristo, o seu coração já foi transformado e Ele é Senhor da sua vida? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus então, já consagrando ao Senhor as nossas vidas.